Eu queria falar com vocês um pouquinho, porque nós estamos no meio dessa conferência dos jovens, e eu queria lembrar algumas coisas tão importantes, e por que nós devemos ser uma igreja com a vocação para alcançar jovens para Jesus, para Jesus. As estatísticas mostram que no mundo hoje tem cerca de 1 bilhão e 800 milhões de jovens. Nunca na história da humanidade houve uma população jovem tão grande. Cerca de 25 a 28% da população mundial é constituída de jovens. Eles consideram uma faixa aqui de 10 a 24 anos. Para você ter uma ideia, o Brasil é o 7º país do mundo, das centenas e centenas de nações. Nosso país, o Brasil, é o 7º país do mundo em população jovem, ainda que você sabe também que o nosso país está envelhecendo, e esse número já foi proporcionalmente maior na década anterior. Mas o Brasil hoje, irmãos, o Brasil conta com cerca de 48 milhões e meio de jovens e adolescentes. O recorte aqui desses 48, eles ampliam um pouquinho, é de 15 a 29 anos. Então, cerca de 48 milhões, 500 mil jovens e adolescentes de 15 a 29 anos no Brasil. Isso significa que nós temos aí uma população enorme, maior do que muitos países do mundo, que precisa conhecer Jesus, o Salvador eterno. E por que precisa conhecer Jesus? Porque eu e você, que estamos aqui, os jovens que estão aqui, os adolescentes, você adulto que está aqui, creio que você já entendeu que a vida só tem sentido e propósito quando a gente caminha com Jesus. Eu tive o privilégio de ser alcançado por Jesus durante o período do carnaval, num acampamento Shalom, que nós cuidamos aqui para a nossa denominação. E eu louvo a Deus porque eu pude conhecer Jesus ainda jovem. Estava falando com a galera que nós hospedamos em casa ali, o Wesley, o João Vitor, e eles são jovens, adolescentes. Eu estava falando que privilégio, estava falando com o Wesley agora há pouco, tomando café. Falei, olha que privilégio vocês têm de conhecerem Jesus jovens. O Wesley estava testemunhando para mim que conheceu Jesus com 16 anos. 16 anos, que privilégio, você poder construir a sua vida sobre um firme fundamento. Você poder lançar raízes mesmo na palavra de Jesus. Então eu quero pedir que vocês aqui, a galera jovem e adolescente que está lá atrás também, vocês aí atrás, gente, preste atenção na palavra. Depois eu vou pedir todos os textos bíblicos de cor, tá bom? Então vocês prestem atenção aí, galera, todo mundo aí. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós fizemos uma opção como igreja, irmãos, de alcançar adolescentes e jovens. Então nós temos aí um ministério desde o berçário, nós estamos remodelando. Aí as crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes e jovens, nós temos privilégio como igreja de ter pastores responsáveis por cada uma dessas áreas. E por que nós fizemos a opção? Porque nós acreditamos mesmo na transformação, na cura, na libertação, e de como um adolescente, um jovem que conhece a Jesus, será uma bênção, não só para a igreja, o reino de Deus, mas será uma bênção para essa sociedade, será uma bênção para esse mundo, será uma bênção para o nosso país, será uma bênção para as suas famílias. Então essa é uma opção da igreja. Então eu louvo a Deus pelos mais velhos aqui comigo, a nossa geração para mais velhos, por vocês, irmãos, aqui na nossa comunidade entenderem isso. Às vezes nós temos o som um pouquinho mais alto, a gente tem as luzes, mas eu louvo porque os irmãos aqui entendem que nós temos uma opção como igreja. E quando a gente quer alcançar essa nova geração, a gente tem também um modelo culturalmente, para alcançar com a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho nunca muda, ela é sempre a mesma. Mas a forma que nós comunicamos com adolescentes e jovens, e como igreja, o que nós somos com a igreja, mostra, até pela juventude da nossa igreja, que essa é uma opção que nós temos, é uma opção que a gente sempre vai manter. Você que é um cristão mais maduro, deve entender o que eu vou falar aqui. Cristãos, eles se sentem desconfortáveis para que outros se sintam confortáveis. Para que aquele que ainda não conhece Jesus se sinta confortável. Para que aquele que ainda não conhece Jesus se sinta aceito, se sinta amado, se sinta bem recebido. Então, às vezes, irmãos, nós temos algo como igreja que pode não ser muito confortável para você, mas não tem problema. Não tem problema. Se está sendo confortável para mais alguém. Para mais alguém. A igreja não é para a gente se sentir confortável, a igreja existe para nós fazermos a missão de Jesus, para sermos relevantes na sociedade e gente se convertendo. Eu disse isso na vigília, e eu queria que você me ouvisse mais uma vez. Por exemplo, nós temos um ministério de homens que se chama Valentes. Ninguém é mais valente porque faz parte do ministério de homens. Você não precisa participar do Valentes para ser homem, claro que não. Mas nós temos um ministério que está alcançando homens. Então, ainda que às vezes alguém se sinta desconfortável pela forma que o ministério acontece,
nós não estamos mudando o Evangelho, nós não estamos mercadejando a palavra, nós não estamos de nenhuma forma deixando de honrar Jesus. Na verdade, nós estamos honrando Jesus, Ele está sendo glorificado por esse grupo de homens, e homens estão chegando ao Evangelho de Jesus através do formato que nós temos. Talvez esse formato daqui 5 anos não seja mais o formato que atende à necessidade de alcançar pessoas para Cristo. Então nós vamos ter outro formato. Eu quero que você entenda que métodos mudam, né? Que programas mudam, o Evangelho é sempre o mesmo. Jesus é sempre o mesmo, ontem, hoje e sempre. Só Ele salva, só Ele cura, só Ele liberta, só Ele transforma. E o que a igreja precisa fazer é entender a cultura, a geração, para que a gente possa comunicar essa mensagem de forma que os corações possam receber o Evangelho, compreender o Evangelho e responder a esse Evangelho, com fé ou não, com sim ou não, porque cada um de nós aqui temos essa responsabilidade pessoal, de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, abrir os nossos corações e crer nele, e pela fé, demonstrar arrependimento e transformação, e rejeitá-lo. Você também tem liberdade para rejeitá-lo, eu tenho, qualquer um de nós, mas o Evangelho precisa ser pregado, semeado, e as pessoas precisam ter oportunidade de compreender esse Evangelho, de pela ação do Espírito Santo serem convencidas do seu pecado, da justiça e do juízo, e assim poderem tomar uma decisão real por Jesus ou não. Obviamente a decisão que você toma aqui em vida define a sua eternidade, o destino da sua alma, e nós estamos aqui como jovens, adolescentes, adultos, nós estamos aqui exatamente por causa de Jesus. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E tudo que nós fazemos aqui como igreja, como comunidade, é para que a gente possa ser realmente efetivo na missão de alcançar pessoas para Jesus. Quero que você saiba disso, você que já é de casa, você sabe disso, você que está chegando na nossa comunidade, seja muito bem-vindo. Agora, qual foi o tema dessa conferência? Eu estou dando uma pausa aqui na nossa série de mensagens, Avance, né? Domingo que vem a gente volta com a série, mas eu quero pensar um pouquinho no tema dessa conferência de jovens e adolescentes, que é Raízes, que tem muito a ver com aquilo que nós pregamos no primeiro mês desse ano, sobre a série Enraizados. Raízes. Nós vivemos num mundo onde as coisas são muito fúteis, muito vazias. Nós vivemos numa cultura do imediatismo, nós vivemos numa cultura da imagem, nós vivemos numa cultura da aparência, nós vivemos numa cultura da falta de reflexão, de relacionamentos que não são profundos, nós vivemos numa cultura instável, de muita informação, de muita coisa, onde a gente experimenta de quase tudo, mas a gente não se aprofunda em nada. E é por isso que esse tema é tão relevante para cada um de nós aqui, por isso pregamos um mês inteiro a série de mensagens, por isso tão relevante para os nossos jovens e adolescentes, como eles fizeram essa proposta. A igreja, o Evangelho, chegou até nós por causa de uma igreja, uma comunidade como nós aqui, que lançou raízes em Cristo, que se aprofundou no Evangelho. Jesus é a pedra angular, Jesus é o fundamento, Jesus é realmente não só o nosso Salvador, mas também o nosso Senhor. Ele não é só o autor, Ele é o consumador da nossa fé, e tudo se constrói em Jesus. Ele é a rocha debaixo dos nossos pés. E é por isso que Jesus, além de ser o semeador, Ele também é a raiz. Ele mesmo diz: eu sou a videira verdadeira, nós somos ramos, nós ligados à videira, dele nós recebemos a seiva da vida. E profundidade e fé definem a força de uma geração. Profundidade e fé definem a força de uma geração. Então lançar as raízes significa permanecer em Cristo. Lançar as raízes significa que nós vamos ser uma geração mais profunda, que cresce nele, que floresce nele e que se multiplica nele. Então é muito importante que eu e você entendamos a diferença da cultura e do reino, a diferença de que, como nós somos, conforme John Stott, uma contracultura, e ele nos chama a viver essa contracultura, de como nós podemos ver que o mundo é invertido, o mundo não está certo e o reino de Deus errado, né? Não, o reino de Deus está certo e o mundo está invertido, o mundo está errado. É aquilo que Isaías capítulo 5 diz, que as pessoas chamam o mal bem e o bem mal, e as pessoas então escolhem o amargo como doce e o doce como amargo. É esse mundo que é invertido, esse mundo que é instável, esse mundo que busca as coisas efêmeras. Então eu queria lembrar para muitos de vocês esse texto, alguns de vocês sabem de cor, para os novos aqui, que talvez você vai ler pela primeira vez esse texto, mas um texto do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, porque a Roma, o Império Romano na época de Paulo é muito semelhante à nossa cultura hoje. Eles não tinham internet, eles não tinham a tecnologia, eles não tinham os avanços científicos,
mas eles são muito, muito parecidos com a nossa cultura. Em que sentido? A busca pelo poder, a busca pelo prazer, as desigualdades sociais, o sofrimento que imperava. Então, quando nós vemos para o império, e Paulo está escrevendo essa carta a Roma, uma cidade de corrupção, de orgias sexuais, de idolatria, paganismo, todo tipo de maldade que você pode imaginar, nós vemos o quanto a humanidade continua a mesma. E não importa as descobertas tecnológicas, o avanço científico, o avanço da ciência, a humanidade continua má. A humanidade continua má. Acho que todos nós ficamos impactados com aquele pai que assassinou seus 2 filhos, aparentemente por causa de uma situação de traição da esposa. É tão triste, né, irmãos? Porque pais deveriam proteger os seus filhos. Pais devem amar os seus filhos, cuidar dos seus filhos. Eu, conversando com a Andréia sobre isso, entrei numa página, para olhar essa notícia, já tinha uma notícia de um pai que matou a sua filha de 15 anos a machadadas na Bahia. Aí quando eu abri essa página, olhando no rodapé, tinha mais 4 notícias de pais que tinham matado seus filhos. Mais 4. Um pai que matou um menino de 2 anos, seu próprio filho, um outro. Só na mesma página, abri ali um recorte de pais que estão matando seus filhos, filhos que matam seus pais. Aquilo que Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 3, que os homens seriam amantes de si mesmos, narcisistas. Um pai que não tem a capacidade de lidar com uma traição, com uma dor, uma angústia, não importa. Isso é terrível, alguém passar pelo adultério do seu cônjuge, sim, é terrível. Mas um pai jamais poderia fazer isso com seus filhos. Pais protegem e amam, pais cuidam. Um pai jamais poderia fazer isso, irmão. Nada se justifica, nada, absolutamente nada. Esse é o cúmulo do narcisismo. Eu dou tanto valor à minha dor, ao meu sentimento, à minha angústia, e eu quero tanto me vingar da pessoa, de alguém, que eu não meço as consequências. Então eu quero que a minha esposa sofra agora de todas as formas, ela sofra o resto da vida dela. Ela vai ver o que eu vou fazer para destruí-la. Que é isso? Que é isso? Hoje nós vemos, irmãos, a nossa cultura que vive coisas tão banais, tão superficiais, pessoas que são tão egoístas, que valorizam tanto os seus sentimentos a ponto de não medir as consequências das suas escolhas. Então, esse é o cúmulo. Alguém pensa tanto em si mesmo, na sua dor, que é capaz de matar os próprios filhos para provocar um sentimento de dor na pessoa que o traiu. Por que eu estou falando tudo isso? Porque essa é a nossa cultura. E o texto de Paulo, a igreja em Roma, diz o seguinte, Romanos capítulo 12, um texto conhecido de todos nós. Portanto, irmãos, eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar, não só experimentar, mas você comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, no reino de Deus não tem essa maldade, no reino de Deus não tem esse egoísmo, no reino de Deus não tem essa injustiça, no reino de Deus não tem a corrupção que impera na nossa cultura, no reino de Deus não existe, irmãos, não existe aquilo que nós vivemos com base na cultura. É claro que eu quero só fazer um recorte, uma base desse texto aqui, eu não vou meditar nele completamente. Paulo está rogando aqui, ele está fazendo um apelo dramático sobre tudo que ele escreveu do capítulo 1 ao 11 desse livro, que é extraordinário, o mais profundo teológico do Novo Testamento. Então ele diz assim, irmãos, em vista de tudo que nós vimos até aqui, eu rogo a vocês. E esse é o nosso apelo hoje, a você que está aqui, você que está nos assistindo de casa, aos adolescentes, aos jovens, aos adultos aqui. Não tem outro apelo diante das circunstâncias que nos envolvem, diante da pecaminosidade do nosso próprio coração, porque quem não tem pecado atire a primeira pedra. Quando nós estamos falando aqui do pecado das pessoas, ou citando exemplos, é meramente a constatação do que acontece num coração longe de Deus, e que vai às últimas consequências da sua maldade. Mas ninguém está aqui para tirar pedra em ninguém, porque todos nós somos pecadores e carentes da graça. Se não for Jesus, todos nós temos o potencial de cometer as mesmas atrocidades que nós estamos vendo à nossa volta. Paulo diz, eu rogo a vocês se ofereçam por inteiro, tudo que vocês têm e são. Esse é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o culto racional de vocês, envolve a mente, envolve a capacidade racional. Olhe à sua volta,
tem um âmbito de fé, é claro, da ação do Espírito sobrenatural, mas olha a sua volta, quem vive melhor? Quem serve esse reino ou serve o reino de Deus? Quem constrói coisas que duram? Quem serve esse mundo ou quem serve o reino de Deus? Que jovens vão construir realmente um futuro de estabilidade, não só de sucesso na profissão, na vida acadêmica, mas com toda a sua história, a sua família, seus relacionamentos. Olha a sua volta, raciocine, olha as evidências, olha os frutos, olha o legado das pessoas. Paulo está dizendo, olha tudo que Deus fez na história, é por isso que ele escreve essa carta aos Romanos, e ele diz assim, então essa frase, não se moldem ao... Coloca o texto para mim, por favor. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Não se amoldem ao padrão desse mundo. O mundo tem um padrão, o reino de Deus tem outro. A sociedade sem Deus tem um padrão, o reino de Deus é o outro. A cultura nos impõe um padrão, o reino de Deus é uma vida diferente. Nós somos produto da cultura e não tem como a gente ser diferente. Nós estávamos num retiro essa semana, conversando com o pastor Tiago e a Sara, sua esposa, que são lá de Olinda, Pernambuco, o que eles gostavam de comer, quais as frutas que estavam lá, e não aqui, né, que não tem aqui no sul, e o que eles estavam achando da comida aqui, né? Então, eles são produto da cultura do Nordeste, gostam de buchada de bode, gostam de, né? Não, a Sara disse que não gosta não, irmãos, né? Mas eles gostam porque eles cresceram nessa cultura, eles rememoravam, ali, puxa, essa fruta que não tem aqui. E nós gostamos aqui da comidinha do Paraná, irmão, quem nasceu aqui pé vermelho, né? A gente gosta aqui, porque nós somos produto da cultura. O pessoal do Rio Grande do Sul gosta de uma polenta miserável, miserável não, abençoada, Quando eu vou lá, eu tenho uma overdose de comer polenta, irmãos, nunca comi tanta polenta na vida, e é uma delícia, eu também adoro, estava falando com o pastor Davi, que está nos visitando aqui lá de Mariana, Minas Gerais, né? Docinho de leite, o queijinho de Minas, meus irmãos, ele falando da terra dele, primeira capital de Minas Gerais, com muito orgulho, produto da cultura, nós somos produto da cultura. Só que nós temos que entender que quando nós conhecemos Jesus, nós somos capazes de ter uma análise crítica da cultura que estamos inseridos. Nada contra os alimentos, mas nós temos uma capacidade de olhar a nossa cultura, irmãos, e poder avaliar o que essa cultura, de fato, tem a ver com a vontade de Deus, para mim, que é boa, agradável e perfeita. Lá na África existem países que as pessoas comem uma vez por dia, uma vez. Essa questão de que nós tomamos café da manhã, irmãos, almoçamos, tomamos café no meio da tarde, jantamos, e ainda você vai esquentar lá um leite no final da noite para dormir, isso aí é produto da cultura, nós não precisamos comer tanto assim, mas a gente come, é produto da cultura. Quando nós olhamos para a nossa volta, e a nossa própria vida, a gente vê quanto a nossa volta, ela interfere nas nossas escolhas. Tem coisas que eu e você não sabemos se nós gostamos, ou se nós estamos gostando porque a cultura nos influencia isso. Há coisas que nós não sabemos medir, se realmente esse é o nosso gosto, ou se nós passamos a gostar, porque é o que a cultura nos ensina e nos molda. E Paulo está dizendo assim, não se amoldem ao padrão desse mundo. Então eu quero falar de uma última coisa aqui, na verdade de um único tema em relação a essa cultura do mundo, que tem todo a ver com o tema da nossa conferência, que é a Raízes, é o superficialismo. Algo que a cultura nos impõe, a superficialidade, em todas as áreas da nossa vida. Superficialismo é uma postura existencial, cultural e até cognitiva, que é marcada pela atenção excessiva às aparências, ao imediato, ao que é facilmente perceptível, em detrimento da profundidade, da reflexão crítica, e do significado duradouro, das coisas que permanecem. Superficial significa isso, desprovido de profundidade, sem seriedade, leviano, e que muitas vezes só se concerne às aparências, que não atinge a questão essencial das coisas. E quando a gente pensa nas áreas da nossa vida, irmãos, na vida pessoal, a superficialidade, ela se desdobra em relações rasas, em relacionamentos muito superficiais mesmo, emoções não elaboradas, a gente não elabora as nossas emoções, não sabe lidar com os nossos sentimentos. Temos também uma espiritualidade utilitária, buscamos a Deus por coisas e não para conhecê-lo. Na questão cultural, isso influencia a cultura, a imagem, o consumo rápido de informações, o entretenimento constante para que a gente viva superficialmente.
no nível intelectual, as opiniões sem fundamentação, a rejeição daquilo que é complexo, daquilo que nos leva a pensar. Muitas vezes a gente não gosta mais de raciocinar, de pensar em coisas, de aprofundar nos temas. E a gente vê isso nas mídias sociais, as pessoas discutindo besteira, se ofendendo por besteira. Agora até entra no meio cristão, né, as pessoas por causa de uma música aí, um debate estranho, e as pessoas se ofendendo por conta de uma canção que saiu por aí no meio gospel. Meu Deus, cada vez tem uma moda, toda semana tem uma coisa que as pessoas brigam, sem raciocinar, sem uma reflexão profunda. Na vida espiritual, a fé fica reduzida a experiências momentâneas, a slogans, a clichês evangélicos, a benefícios imediatos. As pessoas buscam uma experiência aqui, outra ali, outra ali, outra ali, experimentam de tudo, mas não se aprofundam em nada. Exatamente porque o superficialismo da nossa cultura nos invade e influencia as áreas do nosso comportamento. Ele nos molda, e é isso que Romanos 12 diz que não deveria acontecer com a gente. Eu sempre fico impressionado quando eu penso nesse tema, porque logo após a minha conversão, que aconteceu há algumas décadas, eu li um livro extraordinário, Celebração da Disciplina, de Richard Foster, onde ele fala de disciplina espiritual. E lá ele escreveu esse livro em 1978, irmãos, depois veio para o Brasil na década seguinte. Olha o que o Richard Foster dizia em 1978, ele dizia: a superficialidade é a maldição do nosso tempo. A doutrina da satisfação instantânea é, antes de tudo, um problema espiritual. A necessidade urgente não é de um maior número de pessoas inteligentes ou dotadas, mas de pessoas profundas. Profundas. Ele estava escrevendo isso quase 50 anos atrás. Ele já estava vendo que o mundo, sociedade, nós, como uma sociedade, estávamos no caminho da superficialidade. Não conseguimos desenvolver relacionamentos profundos com a gente mesmo, com Deus ou com o próximo. Hoje tem alguns outros pensadores contemporâneos que criticam essa sociedade do desempenho, do consumo, da hiperexposição, como o filósofo Bai Chuan, que ele diz que nós vivemos nessa era da superficialidade emocional, onde tudo tem que ser rápido, onde tudo tem que ser agradável e consumível. O Bauman, que já foi bem citado, muito conhecido, quando ele compara, né, a sociedade com essa modernidade líquida, descrevendo uma sociedade sem raízes profundas, sem vínculos profundos, ou seja, os vínculos são frágeis e as identidades são descartáveis. Então, onde a gente chega com essa palavra para a gente orar e pedir: Jesus, tem misericórdia de nós? O que eu posso fazer nessa manhã é pedir que o Senhor me ajude a me entregar ao Senhor o meu culto racional, oferecer o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, o meu corpo, a minha racionalidade, tudo que tenho e sou, para que o Senhor viva em mim e eu possa experimentar a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. 3 áreas chaves que nós vivemos com problema de superficialidade. O primeiro é que nós somos superficiais com a gente mesmo, superficial com você mesmo. Hoje, por conta da influência da cultura e como o mundo nos molda, nós temos uma resistência ativa ao aprofundamento, porque o aprofundamento exige tempo, exige silêncio, exige solitude. É comum você encontrar pessoas hoje que não conseguem viver sozinhas consigo mesmas. Elas não conseguem ter um tempo de solidão, ou de solitude, melhor dizendo, não a solidão, a solitude, que você está sozinho com um propósito. Elas não conseguem. Se eu chego em casa sozinho, eu tenho que ligar, né, a música, eu tenho que colocar a televisão, ou eu vou ficar na mídia social, no meu celular, porque eu não tenho tempo comigo mesmo, eu não tenho tempo de higienizar as minhas emoções, de elaborar as minhas emoções, de raciocinar a respeito do que eu estou vivendo. Eu não tenho tempo para pensar e valorizar sentimentos que vêm e elaborá-los devidamente. É por isso que nós somos tão complicados, é por isso que às vezes a gente acaba discutindo com outras pessoas por pouca coisa, é por isso que a gente não sabe lidar com as críticas, nós não sabemos lidar com as nossas emoções, então a gente não sabe lidar com o outro, que também é um ser emocional e que também tem suas próprias emoções. Nós vivemos a era, irmãos, de que nós não conseguimos ficar com a gente não consegue conversar com a gente não consegue se amar, a gente não consegue desfrutar de quem nós somos, a gente não consegue curtir a gente, até mesmo porque também, como produto da cultura, a comparação é exagerada, nós nos comparamos o tempo todo com aquilo que nós vemos nas mídias sociais, e isso agrava ainda mais o problema de como a gente se vê.
Não é à toa que Jesus resumiu a lei e os profetas. Todo o evangelho é amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como? Você ama você. Quem não ama a si mesmo é incapaz de amar o outro. Quem não ama a si mesmo é incapaz de agir com misericórdia e graça com o seu semelhante. Então, o problema é muito grave, profundo. É claro que eu não tenho tempo aqui, mas nós precisamos destacar a importância desse autoconhecimento, dessa reflexão, desse tempo de silêncio, desse tempo de podermos falar com a gente e ouvir também, conversar. Muitos salmos que você lê na Bíblia, o salmista está fazendo exatamente isso, como no Salmo 42, que ele fala para si mesmo: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. O salmista está pregando para ele, está conversando com ele. Espera aí, você está olhando para o lado errado. Não é só a sua dor, não é só a sua angústia. Por que você está se abatendo dessa forma? Ele está ministrando a ele mesmo. Ele está afirmando verdades para ele mesmo. A Bíblia fala que nós devemos examinar a nós mesmos. Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 13: examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmos. Agora, o que é muito comum, nós ouvimos uma mensagem como estamos aqui hoje e saímos e vamos pensar em outras coisas. A gente não reflete no que a gente ouve, a gente não ora a palavra, a gente não medita sobre o que Deus está falando com a gente já vai para uma outra coisa, daí a gente já quer que Deus fale outra coisa, sem que a gente já esteja aplicando aquilo na nossa vida, sem que a gente já esteja vivendo o que Ele já revelou no nosso coração, sem que aquilo já tenha se tornado vida na nossa experiência. Por quê? Porque a gente não está a fim de se aprofundar. A gente está sempre buscando uma nova coisa, uma nova experiência, uma nova verdade, para a gente ficar impressionado, mas não deixar que aquela verdade transforme o nosso coração de dentro para fora, e que se torne uma raiz que está indo na direção de Jesus cada vez mais, cada vez mais. Você sabe o texto de Paulo da ceia, em 2 Coríntios capítulo 11, ele diz: examine-se pois o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, assim como do pão e beba do cálice. Examine-se. O filósofo Sócrates é conhecido por uma frase, sobre a questão de que a vida não examinada não é digna de ser vivida. E ele também, há uma outra frase que é afirmada, que ele que disse, que não é certeza, mas que talvez ele tenha dito mesmo, que ele diz assim: conhece-te a ti mesmo. Mas como a gente conhece a si mesmo sem reflexão? Como a gente conhece a si mesmo sem tempo para a gente se conhecer? Como que a gente conhece a si mesmo sem realmente podermos desfrutar de um tempo com a gente? E você pode ver, todo o tempo, a sociedade, a cultura nos impõe uma agenda frenética, agitada, para que a gente não tenha tempo com a gente não tenha tempo de pensar, a gente não tenha tempo de elaborar os nossos sentimentos, de raciocinar direito. Consumismo é tudo muito rápido. Você vê uma notícia: olha, está acabando, as últimas 5, só tem 5 modelos desses, você que liga agora, você ganha um desconto, fenomenal, metade do preço. Tudo tem que ser muito rápido para que você não raciocine, para que você não pense. Nós perdemos, irmãos, a capacidade de descansar e de refletir. Essa é a nossa cultura. Talvez você já sentiu como eu, e alguns de nós conversamos sobre isso algumas vezes. A gente, às vezes, quando vai descansar, a gente fica até com culpa. Parece que a gente virou vagal. A gente não pode descansar. A gente não pode parar um pouquinho, porque parece que a gente tem que estar o tempo todo fazendo alguma coisa, mesmo que aquilo não esteja levando a nada, a lugar nenhum. Mas a gente sente culpa de descansar. A gente sente culpa do ócio criativo. A gente sente culpa de parar e refletir sobre as questões, porque a cultura nos impõe essa superficialidade. A gente perdeu a capacidade de apreciar o presente, irmão. A boa refeição, tem que comer rápido, porque a gente tem outro compromisso. Sentir aquele saborzinho do frangão, com a macarronada, batatonese todo domingo, o arroz, feijão e aquele ovo frito com geminha mole. Poxa vida, já me deu água na boca. A gente perde a capacidade de desfrutar do sorriso dos filhos, de poder compartilhar sentimentos e alegrias com aqueles que estão à nossa volta. Segunda área, então, que eu já estou me encaminhando para ela, é que a gente não conversa com a gente é superficial com a gente não conhece o coração. Só um adendo aqui: as pessoas não conhecem tanto o coração que, quando surge uma crise, elas fazem coisas extremamente danosas, inesperadas, como nós estamos vendo que as pessoas estão fazendo. Não conhecem nem a si mesmas. Segunda, a gente é superficial com as pessoas, porque a gente quer rede de relacionamento e não amigos.
A gente olha os likes e os seguidores, mas quem a gente tem de amigo próximo, com quem a gente conversa? E é comum a gente ver isso. A gente no Ministério de Homens Valentes, a gente fala, o homem não anda sozinho, um homem de coragem, de lealdade, ele não anda sozinho, você não pode andar sozinho. Homem sozinho vai fazer besteira, homem sozinho vai destruir a si mesmo, homem sozinho pode destruir seu casamento e sua família. A gente tem que andar junto, a gente tem que abrir coração, a gente tem que conversar, a gente tem que falar dos nossos problemas de homem, como acontece com as mulheres, como jovens, como adolescentes, todos nós somos seres gregários. E o que acontece é que a cultura nos impulsiona para essas relações superficiais, tudo muito raso. Às vezes eu fico com medo quando eu converso com alguns casais de namorados. Nós já estamos marcando o casamento. Eu fico assim estarrecido, irmãos. Meu Deus, já marcamos a data. Ótimo, eu fico feliz de que eles estão querendo se casar, feliz. Mas eu fico estarrecido, falo, meu Deus do céu, será que eles se conhecem? Aí você vai dizer assim, pastor, eu namorei 3 anos, 5 anos, não conhecia não, depois que eu casei que eu fui ver. Eu sei, exatamente porque muitas vezes a gente pode namorar 3, 5, 10 anos e não conhecer de fato quem a gente namora. Eu posso falar aqui sem medo de errar, que eu conheço casais casados há 25, 30 anos que não se conhecem, dormem na mesma cama, fazem sexo de vez em quando, pagam as contas, criaram os filhos e não se conhecem. Não se conhecem, não sabem. Quando eu falo conhecimento, irmão, estou falando de intimidade, de conhecer o coração, de você olhar para a pessoa, você já sabe o que ela está pensando, de sentimento, de emoção, porque a gente é uma alma um com o outro, porque a gente vive sim o processo de se transformar numa só carne, que é a metáfora bíblica para esse relacionamento profundo, o mais íntimo que deveria acontecer entre 2 seres humanos, que é um casamento entre marido e mulher, entre homem e mulher. Mas os casais não se conhecem, não se conhecem. É comum hoje você ver pais que não sabem nada dos filhos, absolutamente nada, não sabem quais são os gostos, não sabem os sentimentos, não sabem por que choram, quais os medos, não sabem com quem eles andam. Tem pai que não sabe nem que hora que o filho chega em casa, não tem a mínima ideia do que ele está navegando na internet, não se conhecem. Famílias que cada um tem o seu mundo pessoal particular, porque essa é a cultura, nos leva para a tecnologia, nos leva para a superficialidade, conversar com o filho dá trabalho, eu vou ter que colocar a mão em alguma coisa que eu não estou querendo, vou ter que mexer num vespeiro, então é melhor não conversar com meu filho, é melhor não conversar com meu cônjuge. Já teve marido que falou assim, pastor, melhor coisa para a mulher é só ficar quieto, se ela falar que está certo assim, está certo assim, se o vento está descendo, soprando para cá ou para lá, melhor coisa, não mexe com nada, porque você vai mexer num vespeiro. Se você não mexer, você nunca vai conhecer, nunca vai crescer, nunca vai ser conhecido por ela. Fugir da intimidade é sempre fugir de uma vida profunda de realização e significado. Fugir da intimidade com as pessoas é fugir daquilo que nós fomos criados para viver. Você tem que rasgar o Novo Testamento inteiro. No Novo Testamento tem mais de 20 mandamentos uns aos outros: amar uns aos outros, orar uns pelos outros, confessar os pecados uns aos outros, suportar uns aos outros, mais de 20 mandamentos. Se eu e você não nos relacionamos com as pessoas, não gostamos de gente. Hoje a gente gosta de cachorro dá menos trabalho, não, A gente gosta de cachorro, a gente gosta de cachorro e gato, a gente gosta de papagaio, de cobra, a gente gosta de qualquer bicho, menos de gente, porque gente dá trabalho. Sabe por que gente dá trabalho? Porque gente revela o seu próprio coração. Quanto menos a gente se relaciona com pessoas, menos gente a gente se transforma. Qual é o problema dos adolescentes e jovens que ficam trancados dentro do quarto, jogando videogame, jogando nas mídias sociais, nos computadores? Eles se tornam menos gente. Qual é o problema de um homem, de um pai de família, que chega em casa e se tranca para assistir TV, ou no celular, e não tem tempo com a esposa e com os filhos? Ele se torna menos gente. Para ser gente, você tem que se relacionar com gente. O outro é um espelho. O outro nos ajuda a crescer, a amadurecer. Por isso que casamento é maravilhoso, irmãos. Tem coisa melhor do que um relacionamento, do que casamento, do que família, do que ter filhos, do que se relacionar com seus pais, se você é solteiro, ou se você está divorciado. Você fala, graças a Deus sou divorciado. Tem coisa melhor do que um relacionamento onde nós podemos ser nós mesmos, genuínos, e construir coisas profundas, enraizadas. Esse é o propósito de Deus para qualquer um de nós, mesmo que você seja solteiro, divorciado ou viúvo.
Relacionamentos. Ninguém precisa casar para ser feliz, mas se você casar, seja bem casado, e aprofunde o seu relacionamento, e viva o melhor que Deus tem para você. Quando a gente olha para a Bíblia, nós somos tão chamados, convidados, irmãos, a aprofundar nossos relacionamentos uns com os outros. É por isso que nós somos uma igreja em grupos. Nós não temos culto durante a semana, para quê? Para que você tenha relacionamento com seus irmãos da fé num grupo de crescimento, para que você tenha tempo com a sua família, e para que você tenha tempo para evangelizar seus familiares e amigos. Por isso nós não temos uma agenda lotada durante a semana aqui na igreja, porque o reino de Deus é feito de pessoas, o discipulado só acontece entre pessoas, e você tem que ter tempo para você, para sua família, para ganhar os seus amigos e familiares para Jesus. Então, por isso nós somos uma igreja em grupos. E terceiro, você já sabe onde eu vou chegar. Qual a terceira área que essa superficialidade nos afeta? É a superficialidade com Deus. E talvez você fale assim, onde a gente vê essa palavra superficialidade na Bíblia, irmãos? Não, a gente não vai ver essa palavra na Bíblia. Mas a Bíblia tem várias expressões que remetem a uma pessoa superficial. A expressão coração dividido. Quando Jesus diz assim, esse povo me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. Vou perguntar a você aqui, nessa manhã você cantou com os lábios, ou cantou com o coração? Nessa manhã você está ouvindo a nossa reflexão com os ouvidos, ou com o coração? Coração dividido é uma expressão da superficialidade com Deus. Fé sem perseverança é a expressão de superficialidade. Jesus contou na parábola do semeador que tem um solo em que a pessoa não lança raízes, e por isso ela não persevera. Toda vez que você vê alguém que diz que tem fé em Jesus, mas que não persevera, essa pessoa é uma expressão da superficialidade. Conhecimento sem obediência. Pessoas que conhecem teologia, dogmas, doutrinas, a Bíblia de capa a capa, mas não vivem. Conhecimento sem obediência à palavra de Deus é uma expressão da superficialidade. É gente que conhece, mas não se aprofunda, não lança raízes em Cristo, porque cristianismo é um relacionamento com Jesus. Quando a gente vê religiosidade sem arrependimento, igrejas cheias de pessoas, mas que não se arrependem por seus pecados, não quebrantam seus corações, não pedem perdão uns aos outros, não pedem perdão a Deus, não buscam alinhar seus corações com o Senhor e viver em santidade. Isso é tudo expressão de superficialidade. É fácil a gente encher estádios, irmãos, é fácil a gente encher um templo, é fácil, quando a superficialidade, é fácil a gente convidar pessoas para vir para o culto. O mais difícil é essa transformação que leva você de um espectador, de um visitante, de um religioso, para alguém que tem um relacionamento enraizado em Jesus, e que transforma você de dentro para fora, que te leva a se arrepender dos seus pecados, que te leva a um desejo profundo de obedecer a palavra de Deus e experimentar a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, que te leva a realmente a entregar seu corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Até o teu corpo agora é templo do Espírito. É o teu desejo honrar a Deus com aquilo que Ele te deu. É teu desejo honrar a Ele e não se moldar a esse mundo. Então, quando nós olhamos todas as questões que envolvem a superficialidade, a gente vê o quanto isso é danoso. E eu louvo a Deus pela galera que organizou a conferência, pela direção para a equipe, em trabalhar um tema com jovens e adolescentes como esse. Eu louvo a Deus, irmãos, porque você que esteve aqui, que dedicação dessa equipe nossa que serviu aqui nas várias áreas, irmãos. Eles podiam estar em tantos outros lugares, mas eles gastaram horas e horas se preparando para abençoar nossos adolescentes e jovens. Eu queria que a gente desse uma salva de palmas para a galera aí, para a equipe toda. Toda a glória seja dada a Jesus, Toda a glória, toda a glória. Mas essa galera é top. E eu quero agradecer os adolescentes e jovens. Claro que muitos não estão aqui, estão de ressaca, talvez venham para o culto à noite, Essa ressaca santa, espiritual, Mas eu quero agradecer os jovens e adolescentes que estiveram aqui, que valorizaram o programa da igreja. É uma honra poder servir vocês, abençoar a vida de vocês. Eu queria terminar dizendo o seguinte: o superficialismo é confortável, mas empobrece a alma. Promete leveza, mas entrega vazio.
E a profundidade, embora seja mais exigente, é o caminho para uma identidade sólida, para relacionamentos verdadeiros, para uma saúde emocional, para o sentido existencial e, sobretudo, para a vida espiritual autêntica e frutífera. É a profundidade, é lançar raízes. E eu quero terminar dizendo o seguinte: não é extraordinário, sobrenatural e quase incrível que o Deus que criou o universo, que está assentado no trono, queira se relacionar comigo e com você dessa forma, nos convida a andar com Ele, a nos aprofundar nele. Não é interessante? Seria Deus que deveria nos descartar, deveria ser Deus dizer assim: eu não quero você, quero você longe. Deveria ser, obrigado, Pai. Deveria ser Deus, irmãos, que deveria dizer assim: olha, chega, cansei de você. Deveria ser Deus, mas Ele que está sentado no trono, Ele diz assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Eis que eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Aquele que está sentado no trono, irmãos, Ele o tempo todo buscando um relacionamento de profundidade comigo e com você, o tempo todo. E nós não somos dignos disso. E eu espero que a grandeza do amor de Deus comova teu coração, quebrante o teu coração, leve você a compreender como a vida de fato é mais poderosa, exuberante, abençoada, e a vida de verdade, quando a gente se aprofunda num relacionamento com Jesus. Vou pedir para você fechar os seus olhos. Eu queria que você fechasse os seus olhos e orasse. Ó Espírito Santo de Deus, convence o nosso coração. Todos nós aqui possamos dizer sim ao que o apóstolo Paulo nos diz: eu rogo a vocês, irmãos, eu rogo a vocês, eu rogo a vocês, eu apelo a vocês, se ofereçam a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem a esse mundo, essa cultura que nos oprime, que nos manipula. Não se amoldem, mas entreguem-se a Ele para que vocês experimentem, conheçam e experimentem, sejam capazes de comprovar quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus.